E aí, pessoal, beleza? Vou fazer um tutorial aqui rapidinho, uma aula sobre anotação implícita e explícita, porque quando eu estudei isso ficou um pouco confuso para mim. E eu sei que vocês já fizeram a prova, mas o próximo assunto vai exigir muito que vocês consigam saber bem esse assunto, sabe? Lógica computacional meio que ela fica acumulando depois, então é importante que para começar a estudar lógica de primeira ordem vocês tenham essa base aqui bem forte para que vocês não sofram depois, né? Mas enfim, eu vou tentar só dar um breve resumo aqui sobre a comparação entre as duas notações. Esse aqui foi o exercício da semana passada, retrasado, não sei, passada. Foi a atividade 3 que vocês fizeram. E tem várias formas de fazer essa atividade. A mais rápida seria por PBC, por prova por contradição. E assim, gente, o primeiro adendo que eu quero dar. Se o exercício pede para você fazer alguma dedução e não fala qual lógica você vai usar, tipo, não fala, use lógica minimal. Então, sempre usem a clássica logo, tipo, não percam tempo, sabe? Isso é uma coisa que quando eu fiz a matéria eu perdia muito tempo. Tipo, eu tentava provar minimal, não conseguia, ia depois para intuicionista, depois ia para, sabe, tipo, se o exercício não pede para você fazer na lógica minimal, ou se ele não especifica, vai na clássica logo, que aí vocês vão ter menos trabalho, entendeu? Mas enfim, aqui eu vou estar. Aqui eu usei a lógica intuicionista, então eu usei a regra da explosão aqui. E inclusive essa foi alguma das respostas que teve na resolução. E eu quero fazer esse exercício aqui na lógica implícita para vocês entenderem qual que é o raciocínio, mais ou menos, o que é descarte de hipótese, enfim. Então, ó, primeiro eu vou explicar aqui como que eu fiz a anotação explícita e depois eu vou fazer junto com vocês na implícita, beleza? Então, na explícita vocês já estão acostumados, você tem aqui um símbolo de conclusão, né? Aqui é o que você quer concluir e aqui são suas hipóteses. Aí você vai usar as regras e você vai adicionar a hipótese no campo de hipóteses aqui, certo? Então, tipo, aqui eu usei a introdução da negação. Então, como que é essa fórmula? Eu tiro a negação e jogo o que sobrou na hipótese, certo? E aí concluo o absurdo. Depois eu usei a eliminação da negação, com não psi e não psi, que é esse símbolo aqui, certo? E por que eu escolhi psi? Tipo, é uma coisa que vocês têm que também ter essa malícia já, né, nesse ponto da matéria. Tipo, por que não psi? Porque, ó, o meu problema, eu tenho que alguma coisa implica nesse não psi, certo? Se tem alguma coisa na implicação, então eu já imagino, ó, no futuro talvez eu possa usar uma eliminação da implicação, né? Porque se algo implica no que eu quero provar, então eu posso usar essa regra, certo? Então aqui, vou explicar logo o lado direito, que é mais fácil de entender. Aqui, no não psi, eu uso essa regra de introdução, desculpa, de eliminação da implicação. Aí o lado esquerdo vai ser um axioma, né, que é a minha hipótese do problema, e o lado direito vou ter não phi. Aí eu vou usar a introdução, então phi vai para a hipótese e eu concluo o absurdo. É, aí, beleza, como é que eu saio desse absurdo agora? Na hipótese eu tenho uma negação, né? E vocês têm que olhar para as fórmulas assim, tipo, se eu tenho não alguma coisa, isso aqui é uma negação, certo? Se eu tenho não A implica B, isso aqui não é uma implicação, isso é uma negação. Sempre olhem para o parênteses de fora. Se eu tenho, sei lá, A ou B, não sei o que, implica não há, sei lá, um exemplo. Então isso aqui é uma implicação, certo? Então, por exemplo, aqui eu não posso usar regras em relação à disjunção. Eu não posso usar, sei lá, introdução da adjunção ou eliminação da adjunção, porque aqui o que eu tenho na verdade é uma implicação, eu tenho uma fórmula implicando em outra, entendeu? Então assim, isso é uma coisa também que vocês precisam ficar atentos. Mas beleza, né? Aí tá, aí aqui agora eu tenho essa implicação que é meu axioma, aqui do lado direito da prova eu tenho isso sem ser negado, né? Eu faço a introdução e o phi é o que eu já tinha na hipótese, né? Esse φ aqui eu já tinha na hipótese, então eu vou deixar em vermelho para ficar mais fácil de ver. Esse φ aqui eu já tinha na hipótese que eu consegui aqui. Então, beleza, esse lado direito tá ok. Não usei nenhuma regra de explosão, então por enquanto a prova tá minimal. Aí aqui do lado esquerdo agora, o não, psi. Certo, eu começo usando a introdução, então eu vou tirar uma das negações e botar nas minhas hipóteses. E aí, beleza. Aí como que eu saio daqui? Mesma coisa da outra. Eu tenho uma negação das hipóteses. Ó. Eu tenho essa fórmula negada aqui. Certo? Então, eu posso usar ela para eliminar a negação. Então, esse lado aqui esquerdo é um axioma, porque eu já tenho isso no meu problema, né? Foi a hipótese que eu consegui aqui. E
E aqui no lado direito, bom, eu boto sem a negação, eu faço a introdução, e aqui não tem muito para onde ir, certo? Ó, vocês veem que nas minhas hipóteses eu tenho um absurdo, claro. Eu tenho não psi e psi, isso não pode acontecer. Então é nesse tipo de ocasião que você quer usar a regra de eliminação, de explosão, da eliminação do absurdo ou explosão, mesma coisa. Então aqui eu só uso essa regra e aí pronto. E o final da prova é meio trivial, né? Eu tenho psi e não psi. Isso é um absurdo. Então eu escolho as duas, que os dois são axiomas e pronto. Então, beleza, né? Então, assim, esse raciocínio que a gente tem aqui nesse tipo de prova é indo meio que de baixo para cima, né? É meio que você, tipo, vai ajustando sua prova para encaixar nos axiomas bonitinho. Agora, na lógica implícita, você pode tentar ter um raciocínio meio que também de cima para baixo, entendeu? Só que isso não é obrigatório. E isso é uma coisa que eu tinha muito confusão no começo, que eu vi o professor sempre fazendo de cima para baixo, de baixo para cima, aí eu ficava tipo, tá, mas eu não consigo pensar assim porque eu não tinha muita experiência. Então, assim, eu pessoalmente, eu sempre escolho fazer de baixo para cima. Seja na implícita ou na explícita. É a forma que eu penso, não tá errado. Você pode também desenvolver a prova de cima para baixo. Isso é uma questão pessoal, é uma questão de gosto. Mas eu me acostumei muito a fazer de baixo para cima, porque eu fiz muito exercício na lógica explícita. Então, para mim, sempre foi mais natural pensar do jeito que eu tô falando aqui, de baixo para cima, certo? Então, eu vou fazer essa prova de baixo para cima. Só que você poderia também desenvolver ela de cima para baixo, entendeu? Mas beleza, ó. Então, assim, quando você está na lógica implícita, na notação implícita, você não bota o seu conjunto de hipóteses aqui e tenta provar isso aqui. Não, é só o que você quer. Tá tudo aqui na conclusão, certo? E essa hipótese aqui do problema, ela já vai ser meio que subentendida na prova, vocês vão entender. Então aqui, vou fazer que nem eu fiz lá em cima, tá? Eu vou só começar para não ficar muito extenso o vídeo. Eu vou usar a introdução. Quando você bota uma coisa nas hipóteses, você tem que dar um nome a essa hipótese. Eu vou dar o nome de U. Então a minha hipótese U, o que que ela é? Ela é não psi implica phi. Essa é a minha hipótese U, certo? Eu concluo que é o absurdo. Então, na minha prova agora, eu vou procurar usar essa hipótese U para fazer alguma coisa. Lá em cima, eu escolhi agora para, como negação, eu escolhi não psi e não psi, certo? Não psi e não psi. Aí, vamos lá, né? O lado direito primeiro. Nesse não psi, o que que eu usei a eliminação. Opa, esqueci da regra, não esqueci da regra. Eliminação da aplicação. Então, aqui do lado direito, o que que implicou esse não psi? Foi o não phi, né? Não phi implicou no não psi. E essa é a minha hipótese do problema, ó. Então, eu não preciso botar um nome nela. Não é uma hipótese que foi criada por mim na prova, entendeu? Aqui a gente tem que ter a ideia de mais ou menos hipótese criada. Eu vou explicar isso quando eu acabar de fazer essa prova. Então eu vou fazer ela logo e vou cortar o vídeo para não ficar muito longo. Continuando aqui então, pessoal, eu desenvolvi um pouco aqui a prova, certo? E eu sempre gosto de escrevendo aqui na direita, como se fosse um rascunho, as hipóteses que eu tenho, só para não me confundir. Mas não precisa, né? Aí, enfim, aí aqui agora, o que eu fiz? Usei a eliminação da implicação, que nem eu tinha feito antes, peguei a minha hipótese do problema, que é essa daqui, deixa eu pegar o vermelho, que é essa daqui, e bem, aí vocês lembram, né, essa regra, você tem que provar um antecedente. A implica B, se você tem A, você tem B, né, modus ponens. Então aqui, agora eu provo não phi. Aí eu começo usando a introdução da negação, boto ele nas hipóteses. Eu chamo ele dessa minha hipótese V aqui. Aí depois, como negação, eu escolho a minha hipótese U, que eu tinha lá embaixo, e sem ser negado, né? Então isso aqui é a hipótese e agora sem ser negado. E aqui eu deixei de propósito sem eu acabar. Porque aqui agora eu vou usar a introdução da implicação, né? Só que essa regra requer que eu crie uma hipótese. Então, a rigor, eu teria que criar uma hipótese, sei lá, W, que eu chamaria de psi. Aí eu teria φ aqui, certo? E esse φ, na verdade, é aquela hipótese V que eu tinha lá embaixo. Só que, qual que é o problema, né? Porque, vejam essa prova aqui. O que eu tô... Olha agora de cima para baixo. Beleza? Eu tenho φ. A regra da implicação da introdução da implicação diz que se eu tenho uma hipótese A e eu concluo B, eu posso falar que A implicou B. Porque eu tenho B com hipótese A. Essa é a regra da implicação. Então, assim, eu tenho coisas nas hipóteses que implicou
nesse meu B. Só que vejam aqui, ó, que esse psi meio que ele aparece do nada, né? Porque eu não tinha psi na hipótese, eu não tenho psi como hipótese do problema. Tipo, eu não tenho psi aqui como hipótese, certo? Eu não tenho nada. Então, meio que pra burlar isso, a gente faz o descarte de hipótese, que é esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui fala que essa hipótese psi foi descartada, certo? E é a mesma coisa de você fazer um arrodeiozinho que é desnecessário, mas que eu vou mostrar. É a mesma coisa de você fazer isso. É você fazer uma eliminação da conjunção. Então, na eliminação da conjunção, você pode escolher qualquer coisa. Então, eu vou escolher esse φ e psi. E depois introduzir e separar. Então, a rigor, isso daqui tá certo, porque aqui agora eu tenho minha hipótese, eu chamei de V, né? V e aqui W. Então, eu começo meu problema com as hipóteses V e W, faço esse arrodeiozinho para dizer que é uma implicação e continuo a prova. Só que, gente, não precisa disso aqui. Esquece. Bota só um descarte de hipótese aqui e pronto. Nossa. E pronto. Entendeu? Aí agora, como que a gente vê esse problema na lógica implícita? A gente vê o seguinte, ó. Esqueci de escrever que aqui é hipótese V. A gente vê assim, ó. Eu criei uma hipótese V no problema e essa hipótese foi descartada aqui, ó, nessa regra de introdução da negação. Certo? Desculpa, gente, aqui era para ser um φ, né? Isso é um φ aqui, certo? E ela foi descartada embaixo. Então aqui, nessa parte da prova, eu não posso usar essa hipótese V. Por quê? Porque eu criei ela aqui e essa regra serve como descarte. Então aqui eu joguei fora a minha hipótese V para avançar na prova, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui nesse lado, aí eu começo a desenvolver essa prova e em um momento eu chego em φ. Esse φ aqui eu não posso dizer que ele é minha hipótese V, porque a hipótese V já foi descartada aqui, entendeu? Então, meio que esse ramo da prova não pode se confundir com esse. Obviamente, os dois podem usar a minha hipótese U. Os dois podem criar ela para descartar aqui embaixo. Ok. Então, aqui, se eu precisar, que nem eu fiz lá em cima, certo? Aqui em cima, eu usei dessa hipótese aqui, ó, aqui e aqui. Não, mentira. Cadê? Aqui. Então, aqui eu uso a hipótese U, entre aspas, duas vezes. Ok. Só que eu não posso confundir essa parte da prova com essa, certo? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tipo assim, a lógica que a gente tem é a seguinte: eu estou vendo essa prova aqui, eu criei algumas hipóteses que foram descartadas mais na frente. Aqui, essa aqui foi descartada aqui. A única hipótese que eu não descartei foi essa daqui. Ou seja, o que essa árvore de prova está concluindo? Né? Vamos supor que eu fiz o lado esquerdo e que o lado esquerdo deu certo, que eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar tão grande, né? E já está grande. Vamos supor que eu desenvolvi o lado esquerdo e consegui provar. Ok. Então quer dizer que não φ implica não psi. Está concluindo não psi implica φ. Que é o que o problema quer, certo? Como essa hipótese não foi descartada, então eu posso escrever esse problema assim. Não sei se deu para entender muito bem. Se tiverem dúvidas, podem ir na monitoria ou perguntar ao professor. Mas é isso, gente. Eu só queria meio que trazer essa ideia de que não confundam essa subárvore com essa e assim, não misturem. Se você criou uma hipótese na subárvore da direita, aqui, use ela somente na direita. E, enfim, gente, é isso. Valeu. Obrigado pela atenção.